Paz de Cristo, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Marcelo Coimbra e esse trimestre estamos estudando sobre as leis do relacionamento. Vamos abordar a lição de número 9 com o título A Tolerância Cristã, que compõe a revista de número 65 da série Lições da Palavra de Deus do primeiro trimestre de 2022 da editora Central Gospel. Essa revista está comentada pelo pastor Walter Brunelli. Minha gratidão a Deus pela vida do irmão Edivanei, pela oportunidade de poder cooperar aqui com os irmãos. O diácono Edivanei é o grande servo do Senhor, ele tem sido verdadeiro instrumento do céu para nos ajudar e o tem feito com maestria e grande dedicação nos trabalhos para o canal e as mídias sociais do Crente Docente. Também somando com o pastor Ronaldo na EBD e em todos os trabalhos que são feitos da fábrica EBD, que é o portal de ensino de nossa igreja Advec. Bom, eu te peço para acessar essas mídias, você curtir e compartilhar com seus amigos. Tolerância Cristã, lição de número 9. O texto de ouro, o texto áureo, está registrado na carta aos Romanos, capítulo de número 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. O texto bíblico básico também se encontra na carta aos Romanos, o capítulo de número 14, versículos 1 a 8. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Bom, querido professor, nós temos por objetivo, primeiro, entender que nossas diferenças de gostos e opiniões não podem nos dividir. Compreender que devemos aprender a conviver com o contraditório e concluir que vale a pena sacrificar um gosto pessoal pelo bem de um irmão fraco ou novo na fé. Bom, por introdução eu digo que a gente vive em um mundo de intolerâncias e também de tolerâncias. Uma ou outra deve estar baseada na palavra, ou a intolerância ou a tolerância, porque acabamos sendo um ou outro em algum momento. Tem momento que a gente é intolerante, tem momento que a gente é tolerante em fases da vida ou em situações da vida. O problema é saber quando devemos usar cada uma delas. Nós não podemos ser tolerantes onde Deus não tolera e não podemos ser intolerantes com pessoas, e sim com a sua prática. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 23. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para se arrepender de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Esse texto deixa claro para a gente que Deus nos conhece, as obras, o nosso amor, todo o serviço, a nossa fé, a paciência, sabe o tanto que a gente cresce na fé ou está estagnado na fé, que no caso desse texto ele diz que ele sabe que as tuas últimas obras são maiores que a primeira, o que ele fala ao anjo da igreja em Tiatira, mas ele tem contra ele uma situação que é o tolerar Jezabel,
uma mulher que se diz profeta. Então, nós não podemos tolerar o erro, o pecado que Deus não tolera, eu também não posso tolerar. O líder dessa igreja tolerou Jezabel, que enganava, se dizia ser profetisa, mas levava os outros aos erros. Deus diz que deu tempo para o arrependimento e ela não se arrependeu de sua prostituição. E o fim você viu. Então é importante o arrependimento em tudo. O professor deixe claro que aquilo que Deus não tolera, a gente também não deve tolerar. Bom, eu peço permissão nesse momento ao autor para fazer uma pequena inversão nos tópicos aqui, começando pelo tópico 3. Ele diz: em que consiste a tolerância? É o ato de dar ao outro direito à sua própria maneira de pensar, com efeito de respeitar a opinião divergente. Claro que sem negociar princípios basilares da fé cristã. Nesse caso, devemos ser intolerantes, não à pessoa, mas à sua prática, visando o equilíbrio. O apóstolo Paulo aconselha o caminho da unidade da fé. O conselho do apóstolo Paulo é, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, versículo 10, que diz: suplico-vos, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. O apóstolo Paulo está pedindo que haja coesão, que haja concórdia, que haja concordância, ou seja, no que falam, no que pensam e no que agem. A unidade é exatamente isso aqui. A gente precisa ser um em tudo. Bom, o tópico 1 vai falar sobre a igreja de Roma, uma igreja com dois grupos distintos, dois grupos étnicos, os romanos nativos e os judeus convertidos que moravam lá. Entre eles, os judeus haviam os mais radicais nos costumes, demonstrando ser também novos na fé, né? Com pouco entendimento, inclusive sobre sua conduta. Então, esses que tinham esse pouco entendimento, eles tinham dificuldade de compreender em relação à liberdade da alimentação. Então, lá existiam os nativos e os novos convertidos. Temos isso ainda hoje em nosso meio, e todo cuidado é pouco. Claro, tem uma linha muito tênue para que isso venha a trazer a intolerância para o nosso meio, para o meio da igreja. Então, a gente nunca pode cobrar aquilo que a gente ensinou. Chegou um novo convertido, a gente precisa chegar e sentar perto dele e ajudar a ensinar ele, fazer todo o discipulado, fazer com que ele aprenda os princípios basilares da fé, e aí para que de fato haja uma libertação plena, inclusive de mente, na vida dele. A intolerância dos judeus, os judeus radicais, eles não comiam carne e queriam impor esses costumes para todos. E queriam que os romanos fossem também vegetarianos como eles, e isso não era por conta da saúde, sim um costume, ou porque não dizer um capricho religioso mesmo. Então aí surge a discussão sobre a dieta alimentar, prejudicando a convivência, a comunhão entre os irmãos. Aí o apóstolo Paulo faz a intervenção, que é esse texto que a gente tem por texto bíblico básico, os Romanos capítulo 14. O apóstolo Paulo tinha um compromisso com a doutrina bíblica e sobretudo com a aplicação na vida diária, na prática da vida dos discípulos e dos irmãos de cada igreja. Tem uma coerência para que o discípulo cresça e chegue à maturidade. O cristianismo não funciona de teoria, e muito menos por imposição, pela força do eu quero, mas sim na prática, pela prática do ensino. E aí a libertação, o Espírito Santo de Deus ajuda e atua nessa situação. Por exemplo, no capítulo 14, dos versículos 1 ao 4, ele vai falar sobre acolher o fraco e não desprezar, né, o fraco na fé, e não desprezar ele, não julgar, porque quem vai manter ele em pé é Deus. Então não é aquilo que eu penso que mantém alguém de pé, alguém firme na fé, é o próprio Deus, mas para isso eu preciso ensinar. Então Paulo estava no grupo que comia de tudo, mas respeitava, ele considerava, ele respeitava mesmo quem não comia, ou seja, os novos na fé, o que ele chama de fraco na fé. E dos versículos 13 ao 15 ele vai falar, né, do não julgar, do não se colocar por tropeço, não fazer escândalo. E aí não existe alimento impuro, ao menos que quem acredita que exista. Então aí não adianta discutir, atropelar ou querer fazer essa imposição na força do que quer, né, do que deseja. Então tolerância aqui nesse caso é amor com as pessoas e não com sua prática, com sua conduta. E Paulo tentou deixar isso claro, tanto que dos versículos 19 ao 21, ele vai falar: se comer carne, beber vinho ou fazer qualquer coisa que leve meu irmão ao pecado, é melhor não comer, é melhor não beber, e nem fazer nada que leve ou venha induzir o meu irmão ao pecado. Tanto que no capítulo 15 ele já começa falando do fraco e o forte novamente na fé, e ele vai deixar claro que sempre haverá sacrifício em favor do outro, sempre nós vamos sacrificar em favor do outro. Entenda, para a conduta errada, intolerância, admoestação, repreensão,
Mas para a pessoa, tolerância, amor, misericórdia e ensino através da palavra de Deus. Agora, a gente não pode esquecer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Nível de compromisso e maturidade, ao longo da caminhada, a gente vai adquirindo. Então, eu não posso cobrar do novo convertido da mesma maneira que a gente cobra dos mais antigos. Isso é bom ficar claro também, professor, na sua aula. Bom, a fragilidade na fé. A gente precisa perceber que Paulo conhecia o legalismo judaico, e isso ajuda ele a dar essa instrução aqui acerca da tolerância, quando ele diz sobre o que está enfermo na fé, conforme o versículo 1, e diz que não se deve desprezar, contender com ele, pois assim a fé dos novos convertidos era fortalecida, ao passo que esse desprezo ela podia vir de fato a naufragar essa fé do novo convertido. Então a igreja está aqui dividida por Paulo em dois grupos, os fracos na fé e os fortes na fé. A gente, claro, vê uma pequena discriminação, julgamento aqui. Um crê que pode comer tudo e o outro não. Então eles chamam um de forte e chama o outro de fraco. Paulo julga e confronta ao mesmo tempo. Minha gente, professores, a gente precisa ter respeito pelos recém-chegados, pelos novos convertidos, porque a compreensão e a maturidade de todos eles sobre muitas coisas se dará com o tempo, e o tempo de convivência, o tempo de relacionamento com a igreja, com Deus e com sua palavra. Não esqueça disso. Por isso temos que ir ao limite do sacrifício para preservar a fé dos recém-chegados. O apóstolo Paulo viveu isso. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Se falava como menino, se sentia como menino, logo que cheguei a ser homem, acabei com tudo isso, dei fim, coloquei um ponto final nisso, logo que cheguei a ser homem. A gente aprende que só com crescimento algumas coisas vão mudar em nossa vida. Bom, 1 Tessalonicenses 5,14 diz: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, ou os desordenados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Bom, existe alguns lugares que tem uma inversão disso aqui, Eles estão admoestando o desanimado, que deve ser consolado, e o desordenado está sendo consolado, deveria ser admoestado. Eles não amparam mais os fracos e muito menos têm paciência para com todos. O amparo é para um grupo seleto e a paciência também para o grupo seleto. Não invirta essas coisas, pelo amor de Deus. Consolo é para os desanimados, exortação para os desordenados ou sonolentos, e os fracos sim devem ser amparados. E aqui, claro, a paciência é que é para todo mundo. Todo mundo requer um grau de paciência de nossa parte. Paulo pregava e ensinava de uma forma sistematizada, por cartas, às vezes pessoalmente, com pobres no Areópago, usando parábolas, ou mesmo até a filosofia. Sempre esses recursos ou estratégias eram necessários para fortalecer os novos discípulos, que são os novos convertidos na fé. Então, professor, meu pedido a Deus é que Ele te conceda estratégias diversas para que o teu discipulado nesse tempo ninguém venha se perder e que em sua mão haja um aproveitamento de 100%, que você consiga unir, somar, multiplicar, mas que jamais por sua mão ou por sua voz haverá diminuição ou divisão. Eu profetizo que você será um ótimo líder, um pacificador extraordinário, alguém que Deus há de colocar as piores pessoas em suas mãos, aqueles que o mundo não acredita mais, que o mundo rejeitou, mas que Deus recebeu eles e colocou em sua mão para que elas sejam transformadas. Não porque você é bom, porque você é o cara, mas porque a boa mão de Deus resolveu te usar. Glória a Deus. Ninguém dava nada por fulano, por ciclana, mas quando chegar em sua mão, pode acreditar, Deus fará o que era sem valor, carregar o maior valor da humanidade, que é a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de salvação, em nome de Jesus. Eu creio que Deus fará coisas grandes através da sua vida, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, acredite que os fracos na fé vão chegar na sua mão e vão sair fortalecidos para a glória do nome de Jesus. O desprezo pelo divergente. A intolerância era mútua. Essa igreja estava dividida por conta de costumes alimentares. A igreja de Roma estava com essa divisão, e parece que a igreja de Corinto também tinha suas divisões, mas aqui eram preferências pastorais, E hoje, além dessas divisões, por vezes a igreja está dividida por conta de várias situações também, Isso está ampliado na política, redes sociais, raça, enfim, condição social, uma série de situações. Fulano não gosta do que eu gosto, então vou desprezar. Não faz o que eu quero, então vou desconsiderar. Não pensa como eu penso, esse então eu não prezo. Esse para mim é indigno de estar comigo. E o conselho do apóstolo Paulo ao divergente é: não despreze.
Então, sem dúvida alguma, não é apenas na Câmara, no STF, no WhatsApp ou nos diversos balcões da vida que existem pessoas que possuem um comportamento ou mesmo uma postura totalmente inconveniente, até mesmo sem o caráter cristão. E é exatamente por isso que devemos ser tolerantes com elas. Isso não significa que tolerar é concordar com o erro, com a prática. A gente não deve desprezá-las e com carinho, dentro de todas as possibilidades cabíveis, dedicar ajuda em amor e com amor para que haja mudança de mente, de caráter e assim de comportamento, como Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, verso 2. Então, dessa maneira eles vão se adequar ao padrão de Cristo, entenda? O padrão aqui é de Cristo, não é o meu padrão e muito menos o seu padrão. O padrão de Cristo. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então a divergência é uma coisa, a desobediência é outra, tá? São coisas distintas aqui. Então a gente não pode confundir isso, pelo amor de Deus. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o, exorta ele como irmão. Então a orientação foi dada, e mesmo assim resolveu não obedecer, está quebrando uma instrução, está quebrando um princípio. Quem quebra conduta, a gente não deve tolerar, não deve se misturar. Você ensina, fala, não quer obedecer, mas não tenha por inimigo. Pelo contrário, você vai repreender, vai admoestar, e vai separar essa conduta da pessoa, vai demonstrar amor e carinho para que ela possa ser ajudada. Claro que tudo tem um limite, ok? Para bom entendedor, um pingo é letra, é claro. O julgamento ao divergente quase sempre é exatamente por conta dessa lista que eu acabei de falar. Não faz o meu padrão, não tem o meu perfil, não cabe nesse ou naquele lugar, porque eu quero desse ou daquele jeito. Então conviver com o divergente, ou por que não dizer com o contraditório, com quem fala diferente, com quem pensa diferente, com quem age diferente, sobretudo nesse tempo, nessa época que estamos vivendo, é extremamente difícil. É nosso dever fazer julgamentos adotando os meus critérios? Claro que não. Se é bom ou mal, se é bonito ou feio, se é agradável ou desagradável, se é saboroso ou se é sem sal, se é certo ou errado, se pensa comigo ou não pensa comigo. Tudo isso que eu falei, o parâmetro é a Bíblia. O parâmetro é Cristo. O padrão não é o meu. O padrão, meu amigo professor, não é o seu. O padrão aqui é Cristo. Então é quase sempre a nossa régua que a gente utiliza. E a nossa régua erra, de modo que a gente precisa não ter a nossa régua, porque a nossa régua vai levar a uma conclusão negativa, vai nos levar à discriminação e até mesmo a condenar o divergente, que a Bíblia não condena. Bom, as advertências de Jesus são, como disse o nosso comentarista, a gente não deve julgar para não ser julgado, conforme Mateus discorre isso pelas palavras de Jesus. Às vezes, ou quase sempre, objeto da discussão, ele pode ou não fazer isso ou aquilo, ele deve estar ou não nesse ambiente, isso vai ser irrelevante perto do desgaste produzido no nosso relacionamento eclesial, no relacionamento e convívio da igreja para o crescimento dos novos na fé. Isso pode ser uma situação que preocupa. Discussões pequenas, pelo amor de Deus, tente resolver sem que haja muito detalhe, não leve nada disso para o púlpito, resolva de maneira salutar para que não venha contaminar os mais fracos na fé, os que têm menos entendimento. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, ora assim, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, você ganhou teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, ou seja, o teu esforço seja visto por outros, que a gente acaba sendo julgado por muita gente. E se não as escutar, diz a igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. A repreensão é para ganhar a pessoa, para que a sua conduta mude, ou seja, se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele seguir quebrando esses princípios, levando contigo 1 ou 2, você vai provar que você fez a sua parte. Então, considerar gentil e publicano aqui é o mesmo que desligar da comunhão, se afastar dele de fato. Lucas capítulo 12, versículos 47 a 48, vai dizer, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas indignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então o servo que soube a vontade de seu senhor e o que não sabia, ambos
serão punidos. Claro que com intensidades diferentes. Você vai ver que Jesus tem um momento que ele vai repreender, chamando os camaradas de hipócrita, de fariseu. João também ele usa, é um termo legal, né? Raça de víboras. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a essa situação aí do julgamento com o divergente, para que a gente não venha cometer ou cair em erros desnecessários, tá certo? Bom, tem também outros malefícios da intolerância. Paulo vai falar de um zelo demasiado, sem entendimento, que vai contribuir para o esfriar na fé de muitos, mesmo sendo, abre aspas, movidos, fecha aspas, por boas intenções. Acaba abrindo aí um caminho para a intolerância. Todo zelo em excesso ele vai acabar sendo pernicioso, né? De fato, então muito cuidado com isso, porque a intolerância ela pode sim destruir a obra de Deus. Mas se por causa de comida se contrista ou entristece o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Romanos capítulo 14, versículo 15 tem esse texto. Então presta bem atenção nisso. Não destruas por conta da comida aquele por quem Cristo morreu. E aí, o mesmo capítulo 14, versículo 20 vai dizer: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então, tudo é limpo, mas se você tiver com alguém na mesa que vai te causar escândalo, um desejo ou um gosto teu, é melhor que você não faça isso. Deixe para um outro momento em que você esteja sozinho para não causar escândalo. Então, sempre preocupado com essas querelas, né, de afetar um irmão debilitado na fé, Paulo vai demonstrar essa preocupação, porque isso pode afetar sim a obra de Deus. Então, nesse caso específico, a comida faz referência também às questões litúrgicas, teológicas, éticas e até mesmo administrativas, que por vezes divide a igreja em função da intolerância de muitos, né, de não entender. Então, a nossa discussão hoje, nesse tempo, não é apenas se somos ou não vegetarianos, porém existem situações diversas que a intolerância grita em nosso meio, e eu já falei e repito: política, condição social, cor da pele e por aí vai se afora. Aí você tem também a intolerância litúrgica, onde não há coesão na forma de culto. Isso aqui é a intolerância. A gente vai começar o culto com louvor da harpa ou vamos ouvir Hillsong? Vamos começar com som tradicional ou vamos colocar uma banda mais pra frente aqui? Pode bater palma ou não pode? A gente pinta a igreja de preto ou vamos manter um azul celeste para lembrar o céu? Não adianta pintar a igreja de azul celeste, mas ela está mais preta do que por dentro do que você pode imaginar. Então o ideal é buscar um entendimento no sentido de compreender o porquê se adotou aquela definição, por que aquela cor, por que a gente resolveu não bater palmas, ou por que resolveu bater palmas. Então, e principalmente, qual a diferença que isso faz aos olhos de Deus? Faz alguma diferença ou não faz nenhuma diferença para Deus? O que Deus não reprova, Ele aprova. E o que eu não posso reprovar é exatamente tudo aquilo que Deus aprova. Porque o padrão não é meu, é o padrão do céu. Entenda isso. Tem também a intolerância teológica, que é muito comum nesse campo haver divergências diversas, ser ou não pentecostal, crer ou não na atualidade dos dons, ser pré, meso ou pós-tribulacionista. Tem gente que crê que vai ser arrebatado antes da tribulação, tem gente que vai ser no meio, tem gente que crê que vai ser depois da grande tribulação. Então tem essas discussões diversas e pasmem que eles sempre vão achar um texto ou outro para poder dar fulcro, né, fundamentação àquilo que pensam. Então, em relação à administração da igreja, também tem divergência, qual o melhor modelo, se tem modelo presbiteriano, batista, assembleiano, congregacional. Cada igreja tem um modelo e vez por outra vai haver um tipo de divergência em relação a isso. O que a gente não pode esquecer é manter sempre a crença na inspiração plenária das escrituras e na salvação pela graça. Isso aqui não tem que mudar, porque se mudar isso aqui, a gente vai estar criando e dando um espaço para uma nova heresia. A gente tem que rejeitar todo e qualquer tipo de heresia. Bom, esses pontos eles não devem nos separar de maneira nenhuma. O importante é separar o que é primário e negociável, né? Aquilo que não se negocia de maneira nenhuma, do que é secundário, do que vem em segundo plano, do que pode variar, do que a gente pode ter aí uma flexibilidade. Eu gosto dessa frase que o Wesley usava muito, que na verdade é dos irmãos moráveis, né? Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, tolerância. Mas em tudo, o amor. Até porque Deus é muito menos ofendido pela sinceridade de um ateu do que pela hipocrisia de um santo. Essa frase eu vi o Dr. Rodrigo Silva falar certa feita. Bom, intolerância ética. Sempre houve discussão em torno de costumes, ou como diz o autor, da ética
da estética, né, que é vestimentos, de joia, maquiagem e até mesmo corte de cabelo. Os mais antigos tinham um rigor muito grande com isso, que afastou muita gente da igreja, ou melhor, do céu. Nesse caso, o apóstolo Paulo aconselha que cada um deve ser responsável pelo que adota como certo. Né? Romanos capítulo 14, versículo 22, vai dizer: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O apóstolo Paulo faz referência da fé linkada nas convicções pessoais. Então hoje a discussão ela também se alarga aqui nesse ponto, né? Sobre a ética, a estética e a cosmética. Porque tem muita gente misturando isso tudo e maquiando a igreja de uma maneira para poder ter novos adeptos. A poder no sangue de Jesus, que ele nos livre disso hoje e sempre. Nessa situação de intolerância ética, a gente precisa também perceber um pouquinho da mutualidade cristã. Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao 3, vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo sem viver para com outras pessoas. Portanto, cada um leve o seu próprio fardo. A gente deve ter sempre essa brandura por quem tropeça, né? No caso da intolerância ética, o amor ele vai sobrepor a ética que a gente põe por ética. Porque eu não estou aqui falando da ética bíblica, nessa mutualidade cristã, da gente ajudar a carregar a carga uns dos outros, porque claro, cada um tem que levar o seu próprio fardo, mas você sabe que o novo na fé, ele não tem condições de carregar algumas coisas que a gente impõe para o nosso meio, que a gente impõe, não é o que a Bíblia diz, mas se resolvemos impor isso, topar isso, a gente tem que seguir, mas tem que ensinar para ele primeiro. Então, não significa que a gente vai aprovar uma conduta, e sim ajudar na restauração. Brandura, para quem tropeça, é a melhor coisa nisso aqui. Então o que a gente deve fazer? Aí eu volto lá para o tópico 3 para encerrar, que é buscar o caminho da paz. E esse caminho ele vai ser sempre produzido com harmonia dentro da igreja, com respeito mútuo, e por vezes vai incomodar muita gente por relevar algumas coisas pensando no outro, ou melhor, respeitando e amando o outro. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Aí verso 3 a parte A, versículo 3 a parte A apenas: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então hoje a gente vive diversas situações em nossas comunidades, roupas sensuais, brincos, tatuagens, piercings, como bem disse o nosso comentarista. Isso tudo causa e aflora a intolerância de alguns. O conflito pode trazer um prejuízo gigante para a obra de Deus. A gente deve ser conduzido pelo Espírito Santo em amor, tendo Cristo por nosso maior exemplo, sendo pacificador, como diz Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte ou da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se Deus é um Deus de paz e eu sou filho de Deus, eu preciso pacificar. Jesus é o príncipe da paz, o Espírito Santo é o comunicador da paz. A Jerusalém celestial é a cidade da paz e eu vou para lá. Então eu devo ser um portador da paz. Pense nisso. Bom, a gente conclui dizendo que a intolerância é algo crescente no mundo atual, de fato. Então, como a gente vai proceder? Antes de julgar ou criticar alguém, pare, pense, reavalie a postura do outro, procurando entender que se de fato existem os mais fracos no entendimento, esses devem ser ajudados. Foi assim que o apóstolo Paulo nos instrui, e foi assim que ele ajudou a encerrar a discussão na igreja de Roma. Então não julgue, entenda, não podemos ser tolerância zero nesse tempo. Não julgue, não ponha adjetivos, é preciso praticar a ouvidoria, né? É preciso ouvir. Não vemos Jesus usar de violência, exceto com os cambistas do templo, né? Mateus 21, 12, né? Capítulo 21, versículo 12. Então a gente tem que parar de enxergar os outros pelos óculos dos outros, e sim pela ótica de Deus. Quando eu enxergo pelos óculos dos outros, eu estou enxergando pela necessidade que o outro tem de ver na frente. Os óculos são pessoais e intransferíveis, mas na ótica de Deus, entenda, a ótica de Deus, sempre haverá uma lente certa para entender e assim ajudar os nossos irmãos em suas necessidades mais diversas que vocês possam imaginar. Então, portanto, Romanos capítulo 15, versículo 7 vai dizer, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Eu tomo uma frase aqui do irmão Alfredo Bronzato, um grande amigo, que todos devemos nos ajudar em favor
do compromisso maior com Cristo, os valores por ele anunciados, dentre eles a tolerância cristã, porque Cristo estabelece um espaço de convivência além das paixões, e aí o grifo meu, ou prisões religiosas. Por exemplo, nesse tempo de conflito que está acontecendo lá em Petrópolis, dessa catástrofe, assembleianos, batistas, metodistas, católicos, coptas, ortodoxos, unitarianos, luteranos, quarques, anabatistas, entre outros irmãos, todos podemos nos ajuntar para fazer o bem público, porque ali tem pessoas que estão acima dos nossos desejos ou dos nossos caprichos. Fazer o bem pelo outro diante da necessidade e também por sua capacidade de renunciar à violência e tornar o outro igual a mim. Isso é amor, viu, gente? Isso é também amor. Então, conduta errada a gente não deve tolerar em nome do amor, porque Deus é amor, mas também é justiça, e existe coesão entre os atributos de Deus. Um não vai cancelar o outro em maneira e hipótese alguma. Eu termino com o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Que a gente possa levar o nosso pensamento a entender tudo isso em relação à tolerância cristã e em relação à intolerância também. E parar de ser tolerante onde a gente tem que ser intolerante e parar de ser intolerante onde a gente tem que ser tolerante. Por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 9 termina dizendo: tudo que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O caminho da paz vai ser sempre o melhor caminho. Como o apóstolo Paulo, que a gente possa ter um ministério aí pleno, pregando, ensinando, preparando líderes e novos convertidos para a Igreja de Cristo, cumprindo assim a nossa missão com grande responsabilidade. Deus te abençoe, meu. Bom, quero agradecer a Deus por sua vida e te convido a seguir as mídias sociais, Crente Docente no Instagram e no Facebook, e se inscrever também no canal do YouTube, ativar lá as notificações, e assim você vai acompanhar todas as novidades, e toda semana tem coisa boa lá. Irmão Edvanei está fazendo um trabalho extraordinário. Meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom.